O Ministério da Educação divulgou na semana passada uma série de propostas para o ensino médio, meses depois de o governo Lula suspender a implementação de mudanças aprovadas em 2017 e que eram questionadas por especialistas. A discussão desse tema envolve várias correntes, como a que defende a volta do sistema antigo com 13 matérias obrigatórias e os que entendem que o novo ensino médio é o caminho correto. Entidades ligadas à educação acham que é preciso colocar um freio de arrumação para corrigir diferenças, como o ritmo da implementação entre escolas. Os planos incluem o aumento da carga horária e a ênfase em disciplinas de formação básica, como matemática, português, história e geografia. Os percursos formativos, quando estudantes seguem áreas específicas de interesse, passariam de 5 para 3. Os planos ainda serão consolidados e devem ser enviados ao Congresso no mês que vem, mas eles já marcam uma quebra em relação ao modelo de ensino médio que começou a ser implementado no ano passado, que flexibilizava o currículo nas escolas. O Ao Ponto de hoje discute as novas propostas para o ensino médio e fala sobre os pontos que ainda levantam dúvidas entre educadores. Quem conversa com a gente é o colunista do Globo, Antônio Góes, que aponta as principais diferenças entre os modelos propostos em 2017 e os em discussão agora, em 2023. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 14 de agosto começa agora. Vem com a gente. Antônio Góes, bem-vindo aqui ao Ponto, um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast do Jornal o Globo. E para a gente começar essa conversa, o que essas propostas do MEC divulgadas na segunda-feira trazem de novo em relação ao que estava sendo implementado até abril, quando o governo determinou a suspensão da implementação do modelo do novo ensino médio aprovado em 2017? Bem, primeiro um prazer estar conversando aqui com vocês. Eu acho que para o ouvinte que não é da área de educação entender, né, a gente tinha um modelo de ensino médio que vigorava até 2017, aquele modelo com 13 disciplinas obrigatórias, que nos 3 anos do ensino médio ele era dividido, né, ao total eram 2.400 horas, basicamente de um único percurso, né, um percurso bastante acadêmico, né, com divisão de disciplinas. Então, em 2017, veio a reforma que foi aprovada via polêmica medida provisória, mas depois chancelada pelo Congresso Nacional, que fez algumas mudanças, entre elas o aumento da carga horária. A carga horária total nos 3 anos saiu de 2.400 para 3.000 horas, né? Diariamente é como se aumentasse de 4 para 5 horas diárias o tempo que o aluno do ensino médio fica na escola. E agora veio essa proposta do MEC, que ainda é preciso dizer que ainda falta muito detalhamento, né? A gente está fazendo reagindo aqui, assim como os especialistas da área estão fazendo também, com base em algumas ideias mais genéricas, né, que o MEC apresentou. Mas, dentre essas ideias genéricas, dá para perceber que a minha leitura é que é uma espécie de meio termo entre o modelo antigo e o modelo novo. Uma das grandes mudanças, o modelo antigo eu digo antes, pré a reforma do ensino médio, antes de 2017, era um modelo com uma trajetória única praticamente para todos os alunos, com 13 disciplinas obrigatórias. Nessa proposta que o MEC está fazendo, a proposta da reforma universitária, né, aprovada lá no governo Temer, ele flexibilizou, né, ele colocou 5 itinerários possíveis, itinerários esses que podiam ser combinados. Então, na prática, na verdade, podiam ser oferecidos 15 trajetórias distintas para os alunos do ensino médio. Qual é a principal mudança, na minha avaliação, dessa proposta que o MEC está apresentando? Ele amplia, né, a parte da carga horária básica, então ele garante, ou tenta garantir, que pelo menos 2.200 ou 2.400 horas do ensino médio sejam destinadas à formação comum obrigatória. Nesse sentido, ele se parece muito com o modelo anterior a 2017, mas ele mantém a possibilidade de escolhas, só que em vez de você ter 5 itinerários que poderiam ser combinados, ele reduz para 3. Como que será
como será a formação desse itinerário, se eles vão poder ser combinados entre si ou não. Isso tudo não tá claro ainda na proposta do MEC, tá? Mas não há dúvida nenhuma que o MEC, em relação à reforma recém-aprovada, ele está restringindo o número de opções, que de certa maneira é algo até que a maioria dos especialistas estavam pedindo, porque essa amplitude de possibilidades, de itinerários, né, para usar o termo da reforma do ensino médio de 2017, ela estava dificultando, em muitas escolas estavam com dificuldade, muitas redes estavam com dificuldade de implementar. Então, basicamente, assim, a principal mudança, em minha avaliação, é essa. Antônio, e esse retorno da ênfase nas disciplinas de formação básica, o aumento da carga horária, né, dessas disciplinas e a inclusão de matérias como História e Geografia dentro desse núcleo de disciplinas da formação básica? Esse era um ponto que era bastante criticado na proposta anterior do novo ensino médio, né, porque havia uma redução da carga horária dessas matérias. Essa mudança é vista como positiva? Qual a sua opinião? Eu acho que é positivo no sentido de que era uma demanda, né, lembrando que o MEC está fazendo todas essas propostas, segundo o MEC, elas estão embasadas no processo de consulta pública. A gente não tem detalhe de onde que surgiram essas propostas, de quem fez essas propostas, né, isso a gente ainda precisa saber melhor, mas tinha uma demanda das redes, porque a reforma do ensino médio aprovada lá em 2017, ela, na ânsia de induzir as redes a diminuírem a formação básica e ampliarem a possibilidade de escolhas, ela colocou um teto de 1.800 horas no total dos 3 anos do ensino médio a ser destinado à formação básica. Então, várias entidades, mesmo entidades que eram as entidades que pediam a revogação, mas mesmo entidades que discutiam não a revogação, mas uma espécie de revisão ou aperfeiçoamento do modelo, pelo menos nesse microponto elas concordavam, de que você precisava ampliar a carga horária mínima. E isso, o tempo, né, que as disciplinas básicas, iguais a todos, né, comuns a todos, quanto tempo que ela iria ser tomada desse tempo total aí, estamos falando de 3.000 horas, né, que o aluno passa em sala de aula nos 3 anos do ensino médio. Eu acho que essa foi uma decisão acertada. Claro que, de novo, a gente precisa entender melhor como é que ela vai ser realizada, porque há riscos. Por exemplo, há um risco enorme de você voltar nessas 2.400 horas obrigatórias, há um risco nada desprezível, em minha opinião, de você voltar a um modelo ultra fragmentado, como era o modelo anterior. Você tinha 13 disciplinas, eu tenho 48 anos, estudei no ensino médio, não eram 13 disciplinas, mas já eram várias disciplinas, cada um com seu professor, com seu tempo de aula, com cada um com seu livro, e era um modelo, é uma crítica, desde que eu comecei a cobrir educação em 1996, que eu ouço uma crítica à necessidade de você ter mais interdisciplinaridade ou mais transdisciplinaridade. Os conceitos vão mudando na educação, mas no final das contas, o que se demanda muito, o que se critica muito o sistema escolar antigo, era de que ele era muito fragmentado. Há um risco, né, de quando você volta a essas 2.400 horas obrigatórias, de você ter uma parte que é o ensino médio da forma como ele era feito antigamente, 13 professores, 13 disciplinas, 13 livros didáticos, 13 tempos de aula. Isso não estava funcionando, os alunos estavam demonstrando insatisfação com isso. Agora, por outro lado, quando você reduziu demais, e na minha opinião, uma dos aprendizados de todo esse processo foi que o MEC deu um passo maior do que as pernas. Talvez as redes não estavam preparadas ou não tiveram apoio suficiente do MEC para uma mudança de tal magnitude. E aí os problemas começaram a surgir, e a imprensa tratou bem desses problemas, né? Foram muitas reportagens mostrando críticas de professores, de educadores, de alunos sobre essas coisas que não estavam funcionando a contento, e entre elas era isso, né? Assim, a perda da carga horária obrigatória, sempre com medo de que na hora, por exemplo, que você vai fazer um Enem, um aluno de uma escola com mais estrutura, ele vai ter condições de ter aquela parte, a formação básica obrigatória, e ele pode ter mais itinerários sem ser prejudicado na parte obrigatória, que
ainda hoje é o que conta no Enem. Então essa era uma grande discussão e eu acho que o MEC acerta em sinalizar isso. Agora, como ele vai fazer, de novo, a gente não sabe, precisa esperar esse detalhamento da proposta para ver se a gente vai voltar a um modelo ultra fragmentado ou se vai ter alguma resposta a essa questão da interdisciplinaridade ou de evitar essa fragmentação dos saberes, que é algo bastante criticado na teoria educacional, mas você mexer isso na prática é muito fácil falar. Agora, você fazer isso na prática, numa escola, isso é muito difícil. Isso demanda muito tempo, formação, várias coisas. O novo formato traz mudanças na grade curricular e oferta disciplinas optativas. O estudante escolhe as áreas que quer aprender. São 3 anos de ensino sobre conhecimentos básicos e conteúdos focados nos objetivos pessoais e profissionais dos alunos. Foi criado ainda o Projeto de Vida, que ajuda os alunos a compreenderem os anseios naturais em relação à formação e à vida profissional. O objetivo é preparar o aluno para o mercado de trabalho. Tinha um ponto que era bem celebrado pelos defensores da reforma que agora foi suspensa do ensino médio, que era a possibilidade de criar novas disciplinas que fogem do currículo básico, algumas até relacionadas a empreendedorismo. Essas propostas do MEC fecham essa porta? Olha, de novo, não dá... Temos que esperar mais detalhamento, mas eu não diria que elas vão na direção de fechar, mas elas limitam. Sem dúvida nenhuma, dá para dizer que essa proposta do MEC vai na direção de limitar. Por quê? A partir do momento que você amplia, né, a reforma do ensino médio de 2017 previa um teto de 1.800 horas para formação básica. A partir do momento em que esse teto, não está claro, aliás, se é um teto, se é um piso, mas a partir do momento que há uma sinalização que ao menos 2.400 horas, entre 2.200 e 2.400, porque tem uma questão aí, também uma dúvida com relação ao ensino profissionalizante, mas a partir do momento que você volta a ampliar esse tempo de formação básica, é óbvio que sobra menos tempo, né, para essas inovações. Muitas dessas inovações, a imprensa publicou várias dessas reportagens, eram muito criticadas, né, assim, porque na ausência de orientações, na ausência de uma definição mais clara do MEC, as redes saíram foram improvisando, e aí a gente realmente viu absurdos, né, que ao longo desse processo. Agora, eu acho que será ruim se essa proposição do MEC eliminar por completo a possibilidade de inovação dos professores em sala de aula. Isso é importante. Qual era o risco que estava sendo sinalizado pelos críticos da reforma do ensino médio, que estava sendo verificado também na sala de aula, né? Que esse passo, talvez mais largo do que as pernas, estava fazendo com que os alunos acostumados às disciplinas tradicionais estavam perdendo disciplinas tradicionais em nome de disciplinas que eles não entendiam direito do que se tratavam, estavam sendo improvisadas. Então, o MEC, com certeza, ele vai na direção de limitar. Agora, o quanto isso realmente vai limitar, isso a gente ainda precisa ver, vai ter que esperar mais detalhamento dessa proposta pelo MEC. Antônio, na época que o MEC suspendeu a implantação do novo ensino médio, teve crítica de tudo quanto é lado, né? Teve gente que disse, não, tem que suspender, tem que acabar, tem que revogar, e teve gente que criticou essa suspensão, dizendo que era um processo que já tinha sido iniciado e que não deveria ser suspenso e deveria continuar. O ministro Camilo Santana, na época, destacou que era um movimento necessário. Você acha que esse freio de arrumação foi feito de forma correta? Olha, eu acho que ele poderia ter sido mais rápido, porque a gente não pode esquecer que tem alunos que estão estudando agora, que passaram, né, essa reforma, ainda que ela tenha críticas de setores relevantes, né, do campo educacional, e com muitas razões na crítica, foi uma reforma aprovada no Congresso. Então, assim, as redes, os alunos, as escolas particulares, as redes estaduais, elas se organizaram e isso estava, né, havia um cronograma que foi mal feito, teve várias falhas de implementação, de apoio, mas estava em vigor. Então, assim, não dá para fazer uma mudança como essa, e essa correção de rota, algum prejuízo alunos vão ter. Eu acho que a verdade é que não dá para você mexer de uma estrutura de uma maneira tão radical sem ter algum prejuízo. A discussão é melhor corrigir agora
ou é melhor deixar como está, já que foi aprovado, então vamos continuar. Boa parte das discussões sobre revogação ou revisão era sobre isso, né? Assim, já que temos uma lei e que as redes já se encaminharam nessa direção, seria um custo enorme você voltar. Não dá para... algum prejuízo os alunos iriam ter, por isso que eu acho que esse movimento poderia ter sido mais cedo. O MEC, a verdade é que o MEC, nesse debate, ele ficou muito tempo nas cordas, né? Eu acho que o MEC do Camilo Santana, ele não queria mexer tão cedo nesse debate da revogação. O que aconteceu foi um movimento muito forte, muito respaldado por entidades do campo educacional, entidades representativas de professores e alunos que pressionaram o MEC, colocaram o MEC nas cordas e obrigaram o MEC a se posicionar. Claro que é fácil falar do ponto de vista de quem está fora do governo, porque uma vez você está dando dentro do governo, um governo que em transição, com todo o cenário político, né, isso tudo também precisa ser levado em conta. Mas, na minha opinião, poderia ter acelerado essas mudanças. Agora, é interessante, assim, não deixa de ser uma vitória do MEC, que quando, pelo menos essas mudanças, essas propostas preliminares que foram apresentadas pelo MEC, elas foram relativamente bem recebidas pelos atores mais relevantes do campo educacional. Cada um cantando meias vitórias, cada um dizendo que está vendo, o MEC está reconhecendo o que a gente está dizendo, está vendo, o MEC está na direção correta. Então, isso não é pouca coisa, eu era bastante cético com relação ao MEC conseguir isso, pode ser que ele consiga mais, mas o mais importante, assim, a sinalização de que se ele vai mexer de forma mais profunda no ensino médio, isso precisa passar por um projeto de lei. Se vai passar por um projeto de lei, ele precisa estar muito bem acordado no campo educacional, porque se o campo educacional entra dividido num Congresso, as chances de você ter sucesso, qualquer mudança que você fizer nesse atual Congresso, elas são muito pequenas. Então, eu acho que nesse sentido, o Camilo Santana, o ministro, está apostando que ele vai conseguir aí repetir talvez a trajetória do elogiado desempenho do Haddad com o Congresso, né, de conseguir dialogar com os diferentes partidos, construir uma proposta de apoio que vai ser referendada pelo Congresso Nacional e, eventualmente, assim, se até o final do processo ambos os lados estiverem comemorando meias vitórias, será o melhor dos mundos para o MEC, porque significa que o MEC conseguiu trazer um mínimo de consenso para o debate. Agora, tem um ponto que foi bastante criticado na reforma do ensino médio que foi aprovada no governo Temer, que é o da diferença entre as escolas do país. Você tem escolas com muitos recursos, você tem escolas sem acesso a uma linha telefônica fixa ou mesmo televisão. As propostas do MEC atuais, elas contemplam esse abismo educacional na hora de pensar não só na elaboração, mas na implementação dessas mudanças? Olha, se a gente for rigoroso nessa resposta, a resposta é não, né? Assim, eu acho que ainda não contemplam, ainda não tem, mas assim, se a gente, sendo um pouco mais, olhando pelo menos alguns sinais que o MEC tem dado, assim, quando o MEC coloca a discussão de ampliação da carga horária do ensino em tempo integral nas escolas, ele está tentando, de certa maneira, resolver parte desses problemas. E você tem toda a razão. Aliás, um dos pontos que eu acho que os grupos que criticavam a atual reforma, acho que um dos pontos nos quais eles tinham mais razão era em apontar o dedo, colocar o dedo na ferida e dizer, olha só, tem escolas onde os alunos não vão ter todas essas possibilidades de escolhas. Num país extremamente desigual, quando você amplia a possibilidade de escolha, nunca é desprezível que essas escolhas vão ser muito condicionadas pelas condições de oferta. Então, assim, eu vejo sinais de que o MEC está ciente do problema, ele sinaliza com algumas ações, com alguns programas para reverter este problema. Agora, se isso será feito a contento, ou se com o que foi anunciado até agora, dá para garantir que essa diminuição da desigualdade vai realmente acontecer a ponto de a reforma conseguir ser implementada igualmente, ou pelo menos sem grandes diferenças nas mais diferentes realidades, eu acho que essa é uma resposta que, honestamente, a gente ainda não tem. O MEC ainda precisa mostrar muito mais do que mostrou para convencer a sociedade de que ele vai conseguir oferecer a todas as escolas condições de implementar o que ele está propondo. O fato dele reduzir o número de escolhas, de certa maneira, facilita o trabalho dele, porque
Quando você tem muitas escolhas, é mais difícil você garantir que todas as escolas do país deem para todos os alunos todas as escolhas. Quando você reduz isso, você facilita um pouco essa tarefa. Agora, eu acho que a gente ainda precisa acompanhar próximos passos aí do MEC. Antônio, aproveitar que você está aqui para falar sobre essa polêmica em torno da adoção de material didático digital. Nos últimos dias a gente tem debatido muito sobre isso por causa da decisão de São Paulo de recusar os livros que são oferecidos pelo Ministério da Educação e adotar um material didático próprio, totalmente digitalizado, decisão que foi muito criticada por educadores e infelizmente acabou virando um debate contaminado também ideologicamente. Mas você acha que esse tema da digitalização ele pode ser debatido com uma maior profundidade aqui no Brasil, não só no âmbito estadual, mas também nacional? Lembrando que países que adotaram essa digitalização, como a Suécia, começam agora a rediscutir e voltar atrás, né? Eu acho que pode, deve, assim, e pelo que a gente acompanha, né, eu como jornalista especializado em educação, acompanho vários desses debates, há muito estudo publicado. O que eu acho que, o que eu entendo que foi mais temerário, e o tom das críticas, foram várias críticas feitas à decisão de São Paulo, mas eu acho que a maioria das críticas olhava principalmente para a forma como o governo anunciou essas mudanças e como anunciou a implementação dessas mudanças. É uma maneira muito abrupta. Você sair de um sistema praticamente 100% acostumado a materiais didáticos impressos para um 100% digital é um salto muito alto, muito temerário, muito arriscado, num campo em que a gente tem as evidências sobre o uso de tecnologia na educação, e recentemente saiu um relatório da Unesco alertando isso, elas ainda são muito inconclusivas. Não é que, veja bem, não é que a gente esteja dizendo que a Unesco, a maioria dos educadores que tratam desse assunto, não é que eles estejam dizendo que não pode ter inovação tecnológica, material digital. Para mim, a grande mensagem é assim, vamos fazer isso com cautela, porque não são poucos os estudos que mostram experiências de que você acelera demais essa mudança e os resultados, em vez de positivos, eles chegam a ser até negativos para os estudantes. Então, se por um lado é importante você inovar, é importante você testar novos formatos, por outro lado você precisa ter cautela. Então, o que me parece que faltou, e eu concordo com o tom das críticas da maioria dos educadores a essa proposta de São Paulo, foi exatamente essa cautela. Se você quer implementar, pilota primeiro num grupo menor de escolas, vê o que está dando certo, vê o que está dando errado, faz uma avaliação de impacto. Nem tudo em política pública dá para fazer isso, mas num tema como esse, eu acho que merecia um cuidado maior, porque o que está em jogo é o aprendizado dos estudantes. Então, você sair do 0 a 80 assim, de forma tão rápida, eu acho que foi muito temerário, e essa, na minha opinião, foi o tom principal das críticas, mas foram várias as críticas a essa proposta. Agora, Antônio, eu só queria concluir essa conversa com o tema da sua coluna do Globo da semana passada, que você falou sobre a sanção do projeto de lei do programa Escola em Tempo Integral, que aumenta o tempo em que os estudantes ficam na escola, que tem o apoio de governos estaduais e municipais, tramitou em regime de urgência sem problema nenhum na Câmara e no Senado. Você disse que tem todas as condições políticas para dar certo, mas por que você fez essa pergunta no final do último parágrafo que pode dar errado também? Bem, primeiro porque eu sou jornalista é chato, então ele é pago para ver também. Né? Mas além disso, eu acho que é nosso papel também dizer o seguinte, assim, aliás, fazendo um paralelo com o tema anterior, né, assim, no caso da expansão do tempo integral, tem bastante estudo mostrando o que pode dar certo e o que pode dar errado. Então, já é um tema que é mais ou menos, a gente sabe mais ou menos, está mais bem mapeado, ou melhor mapeado, o que pode dar certo e o que pode dar errado. E um dos pontos, dois pontos que me preocupam, um deles, primeiro, é que a expansão do tempo não é garantia de melhoria do desempenho acadêmico, né? Às vezes as pessoas colocam muita ênfase nisso e não necessariamente, nem todas as experiências que foram avaliadas mostraram isso. Mas tem um ponto que me preocupa demais, que é a questão, o que vai ser feito com o perfil de aluno mais vulnerável, aquele aluno que precisa trabalhar, aquele aluno que evadiu da escola porque precisa cuidar de um familiar, porque uma menina que
que engravidou, ou que saiu, ou que está cuidando de afazeres domésticos, cuidando de alguma pessoa da família, um jovem menino que teve a necessidade de trabalhar. A expansão do tempo integral, em tese, ela é positiva para esse aluno, ela pode acabar tendo um efeito contrário, de afugentar esse aluno da escola, porque é um aluno que já tem dificuldade de se manter numa carga horária de 4, 5 horas diárias. Então, se você aumenta para 7 horas o tempo da escola, sem dar uma opção para ele, e aí esse é o meu ponto, e aí isso tem tudo a ver com a discussão também da reforma do ensino médio. Nem todos os problemas do ensino médio vão ser resolvidos apenas olhando para dentro da escola, porque quando a gente olha para os dados da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Homicídios do IBGE, a gente vê que, segundo os alunos, segundo os jovens que já evadiram da escola, as principais causas de evasão são a necessidade de trabalhar, no caso dos meninos, ou a necessidade de cuidar de afazeres domésticos, ou a gravidez precoce não planejada, no caso das meninas. Esses são problemas que não vai ser uma reforma curricular que vai resolver. Você precisa de bolsas, você precisa de outras políticas intersetoriais, você precisa dar a esse aluno o ideal, no mundo ideal, 100% dos jovens brasileiros estariam preocupados, pelo menos na faixa etária até 17 anos, eles estariam 100% do tempo apenas preocupados em estudar. Esse é o mundo ideal. O mundo real não é esse no Brasil. Por isso que a gente ainda tem ensino noturno, por isso que a gente ainda tem educação de jovens e adultos, os supletivos, né, do passado. Por isso que a gente precisa dar uma saída para esse jovem, e se a gente expandir de forma muito rápida o tempo integral, as escolas em tempo integral, sem dar uma alternativa a esse jovem, isso pode ter um efeito muito prejudicial de aumento de desigualdade numa política que, como eu disse, tem muitas condições para dar certo, mas ela pode dar errado se ela não estiver atenta a esse perfil de aluno. E é muito fácil falar. Falar é fácil, eu tenho certeza que qualquer implementador de política, qualquer gestor sabe desse risco. O problema é que na ponta, quando você vai fazendo as mudanças, nem sempre isso acontece de uma maneira que as escolas, que as redes estejam preparadas para dar uma solução adequada a esse perfil de aluno. Antônio Góes, obrigada pela participação, bom trabalho para você. Muito obrigado, Antônio. Volto sempre aqui ao ponto. Obrigado, gente. Eu que agradeço. Um prazer falar com vocês. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição desse episódio foi de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.